Saudações a todos. Aqui quem fala é José Paulo de Barros, de seu canal, canal do Paulo Coroa de Maceió. Estou com a Bíblia aqui, como vocês podem ver, Bíblia de promessas. Dá para ver? Bíblia de promessa. Eu quero e vou ler em Gênesis. Falando sobre o nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quer dizer, atentou o Senhor, prestou atenção na oferta de Abel e na oferta de Caim. Caim era lavrador e para dar o dízimo ao Senhor, era uma oferta, ele deu do produto da terra que ele lavrara, não é? E o Abel era pastor de ovelhas e deu o melhor das suas ovelhas em oferta ao Senhor e da sua gordura, não é? Naturalmente os animais eram gordos. Vamos continuar a leitura. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, repito, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Quer dizer, ele ficou com tanta ira, com tanta raiva, porque Deus não atentou para a oferta dele, que ele ficou irado. Naturalmente ficou logo com rixa do seu próprio irmão, não é? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aí vamos falar agora do primeiro homicídio. Quer dizer, a gente hoje fica surpreso com tantas mortes, não é? Com tantos homicídios. Por quê? Porque o número de homicídios se triplicou, quadriplicou. Tornou-se uma verdadeira loucura só de homicídios. Mas por quê? Porque a população é grande e as pessoas que cometem esse tipo de crime são muitas também. E naquele tempo só foi o primeiro homicídio.
mas teve tanta repercussão que até hoje se fala daquele homicídio. Vamos ver como se deu esse homicídio. E falou Caim com seu irmão. Aí Caim, já com malícia, chamou o irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Naturalmente, eles começaram a discutir entre si, não é? Porque Deus se agradara do presente do irmão de Abel e o dele não. Abel deve ter dito, eu não sei porque ele gostou mais do meu presente, entendeu? E dali deve ter surgido uma discussão entre os dois, ao ponto de Caim perder a compostura, chegar a matar o irmão, o próprio irmão, né? Perdeu a calma, perdeu o controle, chegou a matar o irmão. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Respondeu o malcriado, viu? Deus perguntou, eu acho que Deus estava passando por ali para observar os dois, quando de repente notou a falta do Abel. Perguntou ao irmão, Deus já sabia, mas perguntou a ele, onde está teu irmão, Caim? Onde está Abel, Caim, teu irmão? Ele disse, eu sei, por acaso eu sou dono do meu irmão? Então ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, Caim, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todos aqueles que me achar, me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, Caim, qualquer que matar a ti, 7 vezes serás castigado. Aliás, portanto, Caim, quem te matar, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Que tipo de sinal esse? A Bíblia não diz. Para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal.
Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Quando nasceu Enos, aí começaram então a invocar o nome do Senhor Deus. E este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Olha, Deus criou o homem à sua semelhança. E como hoje os cientistas se atrevem a dizer que o homem é descendente de um macaco? Não é possível. Deus não iria criar um macaco à sua semelhança. O Deus não teria a semelhança de um macaco. Não. Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Logo, essa ideia de homem ser descendente de macaco está completamente descartada. Eu não sei onde esses estudiosos foram encontrar essa história de dizer que o homem é descendente de macaco. Não sei. Eu acho que querendo ser mais do que Deus, não é? Ou querendo menosprezar a palavra de Deus por ser tão simples, mas tão poderosa, tão gloriosa. Então, Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou. E chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Quer dizer, com 130 anos, Adão fez um filho. Com 130 anos fez um filho e chamou o seu nome de Sete, né? E os dias de Adão, depois que gerou Sete, foram 800 anos, oh glória! E gerou filhos e filhas. Durante esses 800 anos, ele foi só fazendo filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, interminantemente. E foram todos os dias que Adão viveu 900, ainda teve mais dias, 930 anos e morreu. Vejam só, Adão viveu 930 anos, todos os dias de Adão, naquela época, né? E hoje, o ser humano só vive no máximo 80 anos. 80 anos, está escrito na Bíblia. O que passar de 80 anos
porque ainda tem gente que ultrapassa os 80 anos, é só tristeza, cansaço e dissabor. Só cansaço de sabor, passando dos 80 anos. E viveu Sete, que foi o filho de Adão, 105 anos para poder então gerar um filho, a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas. 807 anos gerando filhos e filhas. É por isso que a população hoje é imensa, né? Porque um homem só, gerando filhos durante 800 e tantos anos, é muita coisa. E foram todos os dias de Sete, 912 anos. E ele morreu. Com 912 anos, Sete faleceu. E viveu Enos, 90 anos. Enos é filho de Sete, né? E gerou a Quenã. Quer dizer, o menino cresceu, tornou-se adolescente, rapaz, jovem. E depois de 90 anos, gerou a Quenã. Conheceu uma mulher, naturalmente, e gerou a Quenã. E viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Quenã 70 anos e gerou a Maalalei, pode ser Malalei. E viveu Quenã, depois que gerou a Malalei, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalei, 65 anos, e gerou Jared. Como vocês observaram, à medida que o tempo vai passando, os anos dos homens gerar filho foi diminuindo. Agora só está com 65 anos e gerou Jared. E viveu Malalei, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalei 895 anos e morreu. Viver muito, né? E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metuselá. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Metuselá, 300 anos. Quer dizer, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá, 300 anos. Andou com Deus 300 anos, né? É o que eu entendo. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que quer dizer? Que não se viu mais Enoque? Deus tomou ele para si? Quer dizer, de repente ele sumiu, desapareceu, porque ninguém viu mais Enoque, e Deus o tomara para si. E viveu Metuselá 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metuselá, depois que gerou a Lameque,
782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuselá 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, 182 anos, né? E chamou seu nome Noé. Lameque teve esse filho, chamou o nome dele de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E foi diminuindo, né? À medida que os anos foram passando, o tempo de vida deles foi diminuindo. E era Noé na idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Aos 500 anos, Noé gerou Sem, Cão e Jafé. Agora, depois disso, de todas essas gerações, veio a corrupção geral. É quando começou a corrupção geral do gênero humano. Quer dizer, a corrupção de hoje é herança do passado, dos tempos dos grandes patriarcas, não é? É herança do passado, porque o gênero humano começou a corromper-se depois que nasceu Sem, Cão e Jafé, que foram filhos de Noé. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a terra, sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E o que aconteceu? Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Veja só. Deus marcou todos os dias do homem depois da corrupção, né? Marcou para o homem, todos os dias do homem são 120 anos. Havia naqueles dias gigantes. Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Entraram as filhas dos homens, quer dizer, se conheceram, se casaram, né? E geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Não parava, era continuamente maldade no seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Que tristeza! Deus criar e depois ter que destruir, porque aquela criatura, aquela criação dele se transformara em monstros, pessoas corruptas. Bom, vamos continuar a leitura. E viu o Senhor, repetindo, para ninguém esquecer, a repetição é a mãe da sabedoria. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que
toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade, maldade, maldade continuamente. Então o que aconteceu? Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, de coração pesado, né? Triste, sorumbático. Se ele estava de coração pesado, estava triste, sorumbático. Então ele disse, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Oh glória! Desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja só, o arrependimento de Deus não se limitou somente ao homem. Por causa de sua desobediência, do homem, né? Ele também ia destruir até os animais, as aves, tudo, enfim, não ia restar nada. Porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa graça que Noé achou não foi emoções de risos, ataques de riso, entendeu? Não. Foi a graça do Senhor, foi a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor, a piedade do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, como já falamos na leitura anterior, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Com a corrupção veio a violência, como nos dias atuais, não é? Por que é que acontece tanta violência nos dias de hoje? Devido à corrupção, roubo, furto, adultério, prostituição, tudo isso é violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Veja só que desgraça, que infortúnio. Toda a carne estava corrompida sobre a terra. Ninguém escapava disso. Somente Noé e sua família achou graça diante de Deus, da misericórdia de Deus. Então, diante disso, o que aconteceu? Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé, eu acho que pesaroso, né? O coração pesado, triste. Ele disse, Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Eis que eu os desfarei com a terra. Mas para ti há uma esperança. Essas palavras são minhas. Para ti há uma esperança. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. Noé recebeu a ordem de fazer a arca, mas não ia fazer segundo ele quisesse, segundo o modo dele, não. Deus ordenou e deu todo o detalhe de como seria feita essa arca, as medidas, tudo corretamente. Não é? Vamos ver aqui onde foi que eu estava, meu Deus. Deus anuncia o dilúvio a Noé.
Então ele diz, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás. Começou Deus a ordenar, a dar um modelo como seria feita a arca. O tamanho de 300 côvados, 300 côvados de comprimento. O comprimento da arca é de 300 côvados, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Porás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, morrerá. Mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus é compassivo, porque Noé também era justo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Noé não saiu procurando pela selva os animais, não. Deus ordenara que esses animais viessem até Noé, até a arca, para entrar na arca e serem salvos do dilúvio. E continuar a espécie, não é, sobre a terra. Perpetuar as suas origens, a sua vida animal. E tu toma para ti de toda comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer, assim Noé fez. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Não era pouca gente que tinha naquele tempo, a população era muito grande, era assim como a população da China, do mundo inteiro. E só tinha um que era justo, que era Noé. E por causa da justiça de Noé, ele salvou a sua família, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E ainda continuou dando instruções a Noé: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, apenas 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra.
Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, aleluia, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, Noé tinha 600 anos. Repetindo para não esquecer. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, oh glória, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora a porta da arca, que era de lado. Agora vejam só, naquela época não chovia, a neblina surgia da terra, surgiu uma neblina da terra, que, semelhante a uma geladeira que nós temos hoje, conservava toda a comida, toda a plantação. E à noite dava aquela brisa suave, gostosa, que eles dormiam tranquilo, não chovia. E quando Noé começou a pregar para o povo que se arrependessem, que Deus ia acabar o mundo com água, com chuva, as pessoas gargalhavam dele, riam dele, chamando-o de louco. Até quando estava construindo a arca, ele era cercado de anarquistas, de pessoas que faziam perguntas idiotas e caçoavam de Noé e de seus filhos. Por quê? Porque nunca chovia, não havia chuva caindo do céu. Como é que ia haver um dilúvio de águas? Mas aconteceu. E a Bíblia diz que quando aconteceu esse dilúvio, muitas pessoas correram para a arca, para entrar na arca. Mas Deus havia mandado um anjo fechar a arca por fora, porque podia ser que Noé se compadecesse de alguém, de alguns, abrisse a porta da arca para socorrer aquelas pessoas que vinham pedindo socorro, tentando salvar a vida. Mas não podiam, porque a arca estava fechada por fora, por um anjo poderoso, para que ninguém entrasse, além dele, de Noé e da sua família. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra.
E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Muita chuva, muita água, né? E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, à deriva, né? Andava à deriva como um barco navega no mar, à deriva sem leme. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Oh, glória! Para onde se olhava, de dentro da arca, só se via água, água. Aquilo assustava grandemente a família de Noé, e o próprio Noé se assustava, ficava receoso, mas logo, logo afastava aquele receio, porque sabia que Deus estava cuidando deles, de todos eles, deles e dos animais que estavam dentro da arca. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou, morreu, acabou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves, como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Vocês avaliam a carnificina que não foi, o fedor horrível que não ficou sobre a terra, sobre as águas, não é? Porque naturalmente aqueles corpos boiavam, apodrecidos, putrefatos, sobre a água. A não ser que foram afastados pelo poder de Deus para bem longe da arca, né? Aqueles corpos afogados. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até os animais, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos a terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 150 dias prevaleceram as águas sobre a terra. Agora vejam vocês, prestem atenção e calculem. Toda aquela desgraça que aconteceu com a humanidade, com as aves, com os animais e plantas, tudo por causa da desobediência do homem, incluindo as mulheres também. Porque naquele tempo a corrupção era tão grande, era pior do que hoje, né? Ou semelhante, não sei, que foi preciso que Deus exterminasse com toda a carne sobre a face da terra, com água. E abrindo um parêntese, este século, ou na era em que for tudo exterminado aqui da terra, será na base do fogo. O fogo queima tudo, acaba com tudo, faz ferver a água, faz ferver o oceano, principalmente se for um fogo celeste. É por isso que não há esperança para o povo aqui na terra quando chegar esse grande dia. A esperança está em Jesus. Enquanto a gente está vivo, enquanto estamos aqui respirando esse ar maravilhoso, quer dizer, não tão maravilhoso assim por causa dos homens, né? Que transformaram o ar em uma coisa ruim, insólita, difícil de respirar tranquilamente, saudavelmente. Aí então virá o fim. Mas para quem está em Cristo Jesus, é essa a esperança. Que está em Cristo Jesus, ele está tido como sendo um homem justo, sem ser. Está tido como se fosse um homem ou mulher justa, que serão salvos pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Deus.
serão semelhantes a Noé e sua família, que entraram na arca. E desta feita, a nossa arca, ou daqueles que tiverem a chance, a oportunidade, a sorte de chegar junto dela, é Jesus. A arca atualizada do nosso século é Jesus. Quem estiver dentro de Jesus se salvará, porque ele mesmo disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. E para que serve uma porta? Para trancar nossas casas, para abrir e fazer com que a gente entre nela tranquilo e fique lá dentro tranquilos, felizes da vida. E Jesus disse: sou a porta. Então, quem entrar por essa porta, salvar-se-á, disse ele. Vamos então continuar com a leitura. As águas do dilúvio, enfim, diminuem. E lembrou-se Deus de Noé. Quanto tempo ninguém sabe. Quanto tempo ficaram essas águas sobre a terra, até aqui eu não sei. Mas diz que Deus lembrou-se de Noé e de todo o animal e de toda a reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, oh glorioso Deus, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias, está aqui marcados os dias, depois de 150 dias, as águas migraram. Migraram quer dizer, foram recuando, não, como é recuando. As águas foram recuando, migrando, até a terra voltar a ser o que era antes. Vamos continuar na leitura. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, isso eu já disse, e as chuvas dos céus deteve-se. E a arca repousou aonde? No 7º mês, com 7 meses depois, não é? A arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês. Sobre o quê? Sobre os montes de Ararat, o Ararat. Ah, glória a Deus. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então Noé soltou um corvo e depois uma pomba, está escrito aqui. Vamos ver como foi. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando. O corvo ia e voltava para a arca, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a terra, de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo novamente na arca. A pombinha voou, procurou um lugar para pousar, não tinha, porque as águas ainda estavam sobre a terra, né? Aí voltou para a arca. Noé estendeu a mão, botou ela dentro da arca outra vez. E esperou ainda quantos dias? Outros 7 dias. E tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde
A pombinha voou. Quando foi de tarde, ela voltou. E eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Aquela folhinha de oliveira que a pombinha trouxe no bico era o sinal de que as águas haviam migrado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Depois que a pomba voltou, ele esperou mais 7 dias. Depois que ela voltou com um raminho verde de oliveira, que Noé botou dentro da arca, depois de 7 dias, Noé soltou novamente a pombinha e ela já não voltou para a arca. Um bom sinal. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Que alegria ele não sentiu, não é? E a sua família, de passar tanto tempo trancados ali, rodeados de água, os animais também para dar de comer. Que alívio ele não sentiu em saber que iam sair, faz pouco tempo iriam sair de dentro da arca, viver em terra firme novamente. E no segundo mês, 30 dias depois, não é? Aos 27 dias do mês, a terra estava seca, glória a Deus. A terra estava seca. Aí então Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, e toda a carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E já em terra edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Seja louvado o nome do Senhor Jesus para sempre. E em seguida Deus fez um pacto com Noé, vou ler rapidamente. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É por isso que a terra hoje está assim pululando de gente. E a única coisa que o povo obedece realmente a Deus, nos pleno sentido exato da palavra é esse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, povoai tudo. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, vossa mão são entregues, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente,
será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal. O requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com toda a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas de dilúvios, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Amém? Amém. Ainda bem que a gente tem apesar das chuvas que acontecem por aí, pelas cidades, os deslizamentos de terra, o excesso de água, não significa que a terra vai ser destruída novamente com água. Vai ser bem pior. Com fogo. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho em mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Amém? Amém. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este, Noé, é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Logo, nós somos descendentes de quem? Dos filhos de Noé, de Cão, Jafé e Sem. Logo ele disse: estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então somos descendentes desses três filhos de Noé. Noé é nosso avô secular. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui eu vou terminando a minha leitura e espero que, se vocês gostarem, dê um like, por favor. Dê um like, porque isso é muito importante para o meu canal, para poder continuar exercendo essa função. E compartilhe também e se subscrevam em nome de Jesus. Eu agradeço a todos e que Deus fique com vocês todos, né? Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. E não esqueçam, olha, essa
É a bússola da humanidade, a carta escrita de Deus para todos que vivem aqui na Terra, até o dia em que Ele voltar com seu Filho Jesus para o arrebatamento geral daqueles que o esperam. Paulo Coroa de Maceió acabou de falar tudo isso que está escrito na Bíblia Sagrada. Deus seja louvado hoje, amanhã e sempre.